Querido, querida, a oração poderosa de hoje é para você que sente que sua casa precisa de proteção. Talvez você perceba o ambiente pesado, brigas sem explicação, doenças que se repetem, ou uma energia negativa que tenta roubar a paz do seu lar. Mas hoje, São Miguel Arcanjo vai descer com suas asas protetoras e cobrir sua casa com a luz do céu. Onde havia medo, virá segurança. Onde havia confusão, virá paz. Onde o mal tentava agir, será destruído pela espada de fogo de São Miguel. Nada poderá resistir à presença divina que está se levantando em favor da sua família neste momento. Então agora, faça um ato de fé. Se inscreva neste canal e ative o sino para receber novas orações. Curta este vídeo para fortalecer esta corrente de luz. Escreva nos comentários: São Miguel, cubra minha casa com tuas asas protetoras. E compartilhe esta oração com 3 pessoas da sua família ou nos grupos do WhatsApp, para que o anjo do Senhor também visite e abençoe outras casas. Hoje o céu se move para proteger o seu lar. Glorioso São Miguel Arcanjo, príncipe supremo das milícias celestiais, guerreiro invencível do Altíssimo, defensor intrépido da Igreja Santa de Nosso Senhor Jesus Cristo, é com o coração transbordante de fé e confiança que me dirijo a ti neste momento sagrado de oração. Prostrado diante de tua majestade angelical, venho suplicar tua intercessão poderosa para que estendas tuas asas protetoras sobre minha casa, sobre minha família, sobre todos aqueles que habitam sob este teto que Deus me confiou como administrador. Tu que foste escolhido pelo próprio Deus para liderar as hostes angelicais na grande batalha contra Lúcifer e seus anjos rebeldes, tu que proclamaste com voz potente a pergunta que se tornou teu nome glorioso: quem como Deus? Demonstrando que nenhuma criatura pode se comparar ao Criador, tu que expulsaste o dragão do céu e o precipitaste no abismo eterno, ouve agora o clamor desta alma que reconhece sua fragilidade diante dos ataques do maligno. Glorioso arcanjo, sei que minha casa não é apenas um conjunto de paredes e telhados, não é apenas um espaço físico onde guardo meus pertences materiais e onde repouso meu corpo cansado após as longas jornadas de trabalho. Esta casa é muito mais do que isso. Ela é o santuário doméstico, onde minha família se reúne, onde ensinamos nossos filhos a conhecer e amar a Deus, onde oramos juntos, onde compartilhamos as alegrias e as tristezas da vida, onde construímos memórias preciosas que levaremos conosco para a eternidade. É aqui que celebramos os aniversários, que consolamos uns aos outros nos momentos de dor, que rimos juntos nas horas felizes, que crescemos como família unida pelo amor de Cristo. Por isso, São Miguel, imploro que faças desta morada um verdadeiro templo do Espírito Santo, um lugar sagrado onde o nome de Deus seja sempre bendito e louvado, onde nenhuma força das trevas possa penetrar, onde a paz de Cristo reine soberana sobre todos os corações. Sei, glorioso arcanjo, que o inimigo de nossas almas não descansa em sua missão de destruir tudo aquilo que é santo e agradável a Deus. Ele caminha ao redor de nossas casas como leão faminto, procurando uma brecha, uma porta entreaberta, uma janela sem proteção, por onde possa introduzir seus venenos mortíferos. Quantas famílias já vi desmoronarem porque permitiram que o pecado entrasse em seus lares? Quantos casamentos destruídos pela infidelidade, pelo orgulho, pela falta de perdão? Quantos filhos perdidos para o mundo, seduzidos pelas mentiras do maligno que promete felicidade nos vícios, nas drogas, na imoralidade? Quantas casas que antes eram templos de oração transformaram-se em campos de batalha, onde gritos e ofensas substituíram as palavras de amor e carinho? Não quero que isso aconteça com minha família, São Miguel. Por isso clamo por tua proteção, por tua vigilância constante, por tua espada flamejante que corta todo laço maligno que tente se estabelecer em meu lar.
Glorioso Príncipe Celestial, peço-te que percorras cada cômodo desta casa com tua presença purificadora. Passa pela sala onde nos reunimos e santifica nossos momentos de convivência familiar, para que nossas conversas sejam sempre edificantes, cheias de amor, respeito e compreensão mútua. Entra na cozinha, onde preparamos o alimento para o corpo, e abençoa as mãos que trabalham ali, para que o pão de cada dia seja sempre acompanhado da gratidão a Deus provedor. Visita os quartos onde repousamos e expulsa todo o pesadelo, toda insônia angustiante, toda perturbação noturna que o inimigo tenta enviar para roubar nossa paz. Protege especialmente os quartos das crianças, esses pequeninos que Jesus tanto amou e que são alvos preferenciais dos ataques do maligno que deseja corromper sua inocência. Mantém-te de guarda junto ao quarto do casal, para que o amor conjugal seja sempre santo, puro e fiel aos mandamentos de Deus, protegido contra as tentações que destroem tantos matrimônios. São Miguel Arcanjo, estende tuas asas poderosas sobre o teto desta casa, formando uma cobertura espiritual impenetrável contra todo ataque aéreo do inimigo. Assim como na antiguidade, os exércitos usavam seus escudos para formar uma proteção total contra as flechas inimigas, que tuas asas formem um escudo celestial sobre nós, bloqueando toda seta inflamada do maligno. Setas de discórdia, de enfermidade, de dificuldades financeiras, de depressão, de ansiedade, de vícios e tentações. Que nenhuma dessas armas do inferno consiga penetrar a cobertura angelical que estabeleces sobre nós. Sei que teu poder é infinitamente superior a qualquer força das trevas, pois tu ages com a autoridade do próprio Deus, e diante do nome do Altíssimo que invocas, todo joelho se dobra no céu, na terra e nos infernos. Guerreiro invencível, imploro que plantes tua espada flamejante na entrada principal desta casa, como um marco territorial espiritual que estabelece claramente: esta casa pertence a Deus. Aqui habitam servos do Altíssimo. Nenhum espírito maligno tem permissão para entrar. Que tua espada seja como a espada de fogo que guardava o Éden, impedindo a entrada de tudo aquilo que é impuro, profano ou contrário à vontade divina. Não permitas que entrem aqui objetos amaldiçoados, práticas de ocultismo, músicas que exaltam o pecado, programas de televisão que destroem os valores cristãos, amizades que afastam meus filhos de Deus. Guarda cada porta e cada janela, e que nenhuma influência maligna consiga penetrar estas barreiras que estabeleces em torno de nós. Príncipe dos anjos, peço também tua proteção sobre as atividades diárias que realizamos nesta casa. Protege-nos enquanto trabalhamos, estudamos, descansamos ou nos divertimos. Que tudo o que fizermos seja para a glória de Deus e edificação mútua. Livra-nos das distrações que roubam nosso tempo precioso e nos afastam da oração. Ajuda-nos a estabelecer rotinas santas, a oração matinal que consagra o dia ao Senhor, a leitura bíblica em família, o terço rezado juntos, a bênção antes das refeições, a oração noturna que agradece pelas bênçãos recebidas. Que esta casa tenha um ritmo de vida, marcado pela presença de Deus em cada momento, em cada atividade, em cada decisão que tomamos. Glorioso São Miguel, suplico também tua proteção contra os perigos externos que ameaçam nosso lar. Vivemos em tempos de violência crescente, onde a criminalidade invade bairros antes pacíficos, onde ladrões e assaltantes não respeitam a santidade das residências familiares. Protege-nos contra roubos, invasões, assaltos e toda forma de violência física. Que tua presença afugente os malfeitores, que tua espada faça recuar aqueles que se aproximam com intenções malignas. Envia teus anjos guardiães para montarem guarda em torno de nossa propriedade, para que nenhum mal nos aconteça, conforme prometeu o salmista. Nenhum mal te atingirá, praga alguma chegará à tua tenda,
porque aos seus anjos deu ordens a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Defensor dos fiéis, intercede também por nossas necessidades materiais. Não somos apenas seres espirituais, mas também necessitamos de pão, teto, vestes, saúde e recursos para viver dignamente. Apresenta ao trono de Deus nossas necessidades financeiras, para que não falte o sustento em nossa mesa, o pagamento das contas que mantém esta casa funcionando, os recursos para a educação dos filhos e para os cuidados com a saúde. Mas ao mesmo tempo que pedes por nossa prosperidade material, guarda-nos contra a avareza, contra o apego excessivo aos bens terrenos, contra a tentação de buscar riquezas por meios ilícitos ou que comprometam nossa integridade moral. Que tenhamos sempre o necessário. E se Deus permitir mais abundância, que saibamos usar esses recursos para ajudar os necessitados e promover o reino de Deus. São Miguel Arcanjo, apresenta ao Senhor também nossas necessidades de saúde. Quantas enfermidades atacam as famílias, causando sofrimento, gastos e preocupações. Peço-te que intercedas pela saúde física, mental e emocional de cada membro desta família. Expulsa os espíritos de enfermidade que tentam se estabelecer em nossos corpos. Livra-nos de doenças graves, de acidentes, de males súbitos que tiram a paz e a alegria do lar. Protege especialmente os mais vulneráveis, as crianças pequenas, os idosos, aqueles que já lutam contra alguma condição de saúde. Que tua presença traga cura, restauração e renovação de forças para todos nós. Príncipe glorioso, não me esqueço de pedir também proteção para os relacionamentos familiares. A família é o alvo preferido do inimigo, pois ele sabe que destruindo a família, destrói a base da sociedade e da igreja. Protege o amor entre marido e esposa para que permaneça sempre forte, fiel e crescente ao longo dos anos. Afasta toda a tentação de infidelidade, todo ressentimento não perdoado, todo orgulho que impede o diálogo e a reconciliação. Ajuda os pais a educarem seus filhos com sabedoria, firmeza e amor, segundo os princípios do Evangelho. Protege os filhos contra as más influências, contra as amizades que os afastam de Deus, contra a pressão do mundo que os seduz com promessas vazias de felicidade no pecado. Glorioso arcanjo, sei que muitas vezes somos nós mesmos que abrimos portas para o inimigo entrar em nossa casa, através de nossos pecados, nossas negligências, nossas escolhas erradas. Por isso, peço-te que nos ajudes a identificar essas brechas espirituais e a fechá-las através do arrependimento sincero, da confissão sacramental, da mudança de vida. Ajuda-nos a remover de nossa casa tudo aquilo que desagrada a Deus. Objetos de superstição, amuletos, livros ou filmes que promovem imoralidade, vícios que escravizam, hábitos pecaminosos que se tornaram rotina. Que tenhamos coragem de fazer uma limpeza espiritual profunda, removendo tudo aquilo que serve de ponto de apoio para as forças das trevas. São Miguel, príncipe da luz, intercede para que nossa casa seja cheia da luz de Cristo. Que não haja cantos escuros onde o pecado possa se esconder. Que a transparência e a verdade marquem nossos relacionamentos. Que não guardemos segredos vergonhosos, mentiras que corroem a confiança, hipocrisias que destroem a autenticidade das relações familiares. Ajuda-nos a viver na luz, confessando nossas falhas uns aos outros, perdoando-nos mutuamente, crescendo juntos em santidade. Que esta casa seja conhecida na vizinhança, na comunidade, na paróquia, como uma família que serve a Deus, que vive segundo o Evangelho, que irradia a paz e o amor de Cristo. Defensor invencível, concluo este primeiro momento de oração pedindo que estabeleças tua residência permanente em nossa casa. Não peço apenas uma visita ocasional, mas que faças deste lar teu posto de comando, teu quartel-general na luta contra as forças das trevas.
Que esteja sempre aqui, vigilante, atento, pronto para intervir ao menor sinal de perigo espiritual. Quando o inimigo se aproximar, que te encontre já posicionado para a batalha, com tua espada em punho e teu grito de guerra ecoando: quem como Deus? E que diante de tua presença majestosa, toda força maligna fuja apavorada, reconhecendo que não tem poder algum sobre aqueles que estão sob tua proteção. Amém. Glorioso São Miguel Arcanjo, continuo minha súplica fervorosa, abrindo agora diante de ti as feridas mais profundas de minha família, as dores que carregamos muitas vezes em silêncio, as lutas que enfrentamos nos bastidores de nossa vida doméstica. Sei que conheces cada lágrima derramada nesta casa, cada noite insone passada em angústia, cada discussão que deixou marcas nos corações, cada decepção que abalou nossa fé, cada medo que paralisa nossos passos. Tu que serves diante do trono de Deus e contemplas face a face o Senhor de toda consolação, apresenta agora nossas dores ao Pai misericordioso, para que Ele envie seu bálsamo curador sobre nossas feridas abertas. Príncipe Celestial, confesso-te que muitas vezes me sinto completamente impotente diante dos problemas que assolam minha família. Vejo meus filhos se afastando da fé que tentamos transmitir-lhes desde pequenos, e meu coração se parte em pedaços. Pergunto-me onde errei. Que mensagem falhou? Que exemplo deixei de dar? A dor de ver aqueles que amamos escolhendo caminhos que sabemos conduzir à destruição é quase insuportável. Quantas vezes já orei, já chorei, já supliquei e parece que nada muda. A rebeldia continua, a teimosia persiste, as más escolhas se repetem. São Miguel, tu que lutaste contra a rebelião de Lúcifer, tu que viste anjos criados em perfeição escolherem o caminho da perdição, compreende esta dor que dilacera o coração de pais que veem seus filhos se desviando do caminho correto. Guerreiro de Deus, intercede especialmente pelos jovens desta casa. Sei que vivem em uma geração extremamente difícil, bombardeados constantemente por mensagens que contradizem os valores cristãos que tentamos ensinar. As redes sociais, os influenciadores digitais, a cultura popular, tudo parece conspirar para afastá-los de Deus e conduzi-los ao materialismo, à superficialidade, ao hedonismo desenfreado. Eles enfrentam pressões que eu nunca enfrentei em minha juventude. A pressão para experimentar drogas, para iniciar vida sexual precoce, para se conformar com ideologias que contradizem a lei natural e os mandamentos divinos. Como protegê-los em um mundo tão hostil à fé? Como competir com a influência massiva de uma cultura que ridiculariza a pureza, zomba da virgindade, menospreza o sacrifício e exalta o prazer imediato? São Miguel, tu que és o protetor especial da juventude, estende teu manto sobre os jovens desta família. Guarda seus corações contra as seduções do mundo. Preserva sua pureza, sua inocência, sua capacidade de sonhar com um futuro santo e abençoado. Quando forem tentados a ceder às pressões dos colegas, dá-lhes coragem para permanecerem fiéis aos princípios que aprenderam em casa. Quando sentirem vergonha de assumir publicamente sua fé cristã, fortalece-os com teu exemplo de firmeza inabalável diante do mal. Ajuda-os a escolher boas amizades que os edifiquem e os aproximem de Deus, ao invés de amizades tóxicas que os arrastem para o pecado. Protege-os das armadilhas da internet, dos perigos das redes sociais, dos predadores que se escondem atrás de telas de computador. Príncipe glorioso, apresento-te também a dor dos relacionamentos feridos dentro desta família. Quantas palavras duras já foram ditas, causando ferimentos que ainda não cicatrizaram. Quantos perdões ainda não concedidos, quantos ressentimentos guardados no fundo do coração, quantas mágoas acumuladas ao longo dos anos. O inimigo se alimenta dessas divisões, dessas fendas em nossos relacionamentos, usando-as como pontos de entrada para seus ataques. Ele sussurra lembranças dolorosas,
reaviva ofensas antigas, impede que o perdão flua livremente entre nós. Preciso de tua ajuda, São Miguel, para quebrar essas cadeias de amargura que nos prendem uns aos outros em ciclos viciosos de mágoa e vingança. Defensor dos oprimidos, vê a situação do casamento nesta casa. Marido e esposa que um dia se amaram apaixonadamente, que prometeram fidelidade até que a morte os separasse. Agora, muitas vezes, vivem como estranhos sob o mesmo teto. A rotina desgastou o romance. As dificuldades financeiras geraram tensões. As diferenças de personalidade que antes pareciam complementares, agora causam conflitos constantes. O diálogo franco foi substituído por silêncios pesados. As demonstrações de carinho deram lugar à frieza. A intimidade conjugal tornou-se mecânica ou até inexistente. Como o inimigo se alegra quando consegue destruir o amor entre os esposos. Como ele trabalha incansavelmente para introduzir a tentação da infidelidade, o pensamento do divórcio, a fantasia de que seriam mais felizes com outra pessoa. São Miguel, guerreiro do amor divino, luta pela restauração dos casamentos que estão sob teu manto protetor. Reacende a chama do amor que parece ter se apagado. Ajuda os cônjuges a lembrarem por que se apaixonaram, a reverem as promessas que fizeram diante do altar, a redescobrirem a beleza e a santidade do sacramento matrimonial. Dá-lhes humildade para pedirem perdão pelos erros cometidos, generosidade para perdoarem as falhas do outro, paciência para suportarem as diferenças, criatividade para renovarem constantemente o relacionamento. Protege-os contra as tentações que destroem tantos casamentos, a pornografia que distorce a sexualidade saudável, os relacionamentos virtuais que parecem inocentes, mas abrem portas para a infidelidade emocional, as comparações com outros casais que geram insatisfação, o egoísmo que coloca as próprias necessidades acima do bem comum da família. Príncipe Celestial, apresento-te também a dor daqueles que nesta casa sofrem em solidão, incompreendidos mesmo dentro da própria família. Há pessoas aqui que lutam contra a depressão, ansiedade, traumas do passado que nunca foram curados. Carregam fardos pesados que ninguém vê, choram lágrimas que ninguém enxuga, gritam por socorro em silêncio, porque têm vergonha de se mostrarem vulneráveis. O inimigo aproveita-se dessa solidão para intensificar seus ataques, sussurrando pensamentos de desesperança, de inutilidade, até mesmo pensamentos suicidas. Ninguém se importa com você, ele mente. Seria melhor se você não existisse. Ele blasfema contra a preciosidade de cada vida humana, criada à imagem e semelhança de Deus. São Miguel, defensor da vida, expulsa esses demônios da desesperança que atacam os membros vulneráveis desta família. Ajuda-os a buscarem a ajuda que necessitam, seja através de acompanhamento médico, psicológico ou espiritual. Remove o estigma que ainda existe em torno das doenças mentais para que possam falar abertamente sobre suas lutas sem medo de julgamento. Envia pessoas de luz em suas vidas, amigos verdadeiros, conselheiros sábios, profissionais competentes que os ajudem na jornada de cura. Acima de tudo, faz com que sintam a presença amorosa de Deus, que nunca os abandona, mesmo quando se sentem mais sozinhos. Guerreiro invencível, apresento-te também as dificuldades financeiras que afligem tantas famílias, incluindo a minha. A falta de recursos gera estresse constante, discussões sobre dinheiro, preocupações que roubam o sono e a paz. Como pagar todas as contas quando o salário não é suficiente? Como prover educação de qualidade para os filhos? Como lidar com dívidas que parecem impossíveis de quitar? O inimigo usa essas dificuldades materiais para semear discórdia, para fazer com que os cônjuges se culpem mutuamente, para tentar aqueles que estão em apuros financeiros a recorrerem a meios ilícitos de obter dinheiro. Alguns são tentados ao roubo,
outros à desonestidade nos negócios, outros ainda a aceitar subornos ou participar de esquemas de corrupção. São Miguel apresenta nossas necessidades materiais ao Deus provedor. Intercede para que não nos falte o pão de cada dia, mas ao mesmo tempo guarda nossos corações contra a avareza e o amor ao dinheiro, que é raiz de todos os males. Ensina-nos a confiar na providência divina, a ser bons administradores dos recursos que Deus nos confia, a viver dentro de nossas possibilidades sem cair na armadilha do consumismo desenfreado. Protege-nos contra golpes financeiros, contra investimentos fraudulentos, contra pessoas que se aproveitam da nossa necessidade para nos enganar. Abençoa o trabalho de nossas mãos, para que seja sempre honesto, digno e frutífero. Príncipe dos anjos, vejo também nesta casa o sofrimento causado por enfermidades que não cedem, dores crônicas que roubam a alegria de viver, diagnósticos que trazem medo e incerteza sobre o futuro. O corpo que deveria ser templo do Espírito Santo torna-se fonte de sofrimento contínuo. Os tratamentos médicos são longos, dolorosos, caros e nem sempre trazem a cura esperada. Como é difícil manter a fé quando a dor é constante. Como é desafiador louvar a Deus quando o corpo grita de sofrimento. O inimigo usa a enfermidade para semear revolta contra Deus, para fazer-nos questionar sua bondade, para nos afastar da comunidade eclesial, porque nos sentimos envergonhados de nossa condição. São Miguel, tu que não conheces a fragilidade da carne, pois és puro espírito, intercede pelos que sofrem em seus corpos mortais. Apresenta ao Senhor Jesus, que passou pela terra curando todo tipo de enfermidade, as necessidades de saúde dos membros desta família. Peço cura quando for da vontade de Deus, mas peço também conformidade, paciência e esperança quando o sofrimento for permitido como caminho de santificação. Ajuda os enfermos a unirem seus sofrimentos aos de Cristo na cruz, transformando a dor em oferenda redentora. Sustenta os familiares que cuidam dos doentes, dando-lhes forças para a longa jornada de cuidados, paciência quando se sentirem exaustos, amor quando a tarefa parecer pesada demais. Defensor da fé, apresento-te também as crises espirituais que atacam esta família. Momentos em que a fé vacila, em que Deus parece distante e silencioso, em que as orações parecem não ser ouvidas. Há dias em que a ida à missa torna-se uma obrigação pesada ao invés de alegria, em que a leitura da Bíblia não toca mais o coração, em que a oração se transforma em recitação mecânica de palavras vazias. O inimigo aproveita essas crises para sugerir que Deus não existe, que a religião é apenas ilusão, que seria melhor abandonar a fé e viver segundo os padrões do mundo. Que perigo mortal representa essa tentação de apostasia? São Miguel, guardião da verdadeira fé, não permitas que nenhum membro desta família naufrage na fé. Quando as tempestades da dúvida nos assolarem, sê tu o farol que nos guia de volta ao porto seguro. Quando o cansaço espiritual nos tentar ao abandono, renova nossas forças como as águias que voam alto. Quando os argumentos dos ateus e céticos abalarem nossas convicções, fortalece-nos com a certeza da verdade revelada. Protege especialmente os jovens que na universidade são expostos a professores que ridicularizam a fé, a colegas que zombam da virgindade e da castidade, a filosofias que negam a existência de Deus e da dimensão espiritual da vida. Príncipe glorioso, apresento-te as adições e vícios que escravizam membros desta família. O álcool que prometia relaxamento tornou-se dependência que destrói a saúde, os relacionamentos e o emprego. As drogas, que pareciam inofensivas quando experimentadas só uma vez, tornaram-se prisões das quais parece impossível escapar. A pornografia, que começou como curiosidade, tornou-se obsessão que destrói a capacidade de relacionamentos saudáveis. Os jogos de azar, que pareciam um entretenimento inocente, tornaram-se compulsão que consome todos os recursos financeiros.
Como o inimigo se alegra quando consegue escravizar os filhos de Deus através desses vícios. Como ele usa essas cadeias para manter as pessoas afastadas da graça divina, envergonhadas demais para se aproximarem de Deus em busca de perdão e libertação. São Miguel, quebra essas correntes que prendem os membros desta família. Tua espada é poderosa para cortar toda forma de escravidão espiritual. Concede-lhes a graça do arrependimento verdadeiro, a humildade de buscar ajuda, a perseverança necessária para o longo processo de recuperação. Protege-os contra as recaídas que o inimigo prepara. Mantém-nos firmes no propósito de libertação. Envia em suas vidas pessoas que os apoiem nessa jornada, grupos de ajuda mútua, terapeutas competentes, diretores espirituais sábios, amigos fiéis que não os julguem, mas os encorajem no caminho da recuperação. Guerreiro de Deus, sei que estas dores que apresento diante de ti não são únicas, mas comuns a inúmeras famílias. Cada lar carrega suas cruzes, seus fardos, suas batalhas invisíveis. Mas peço-te que olhes com especial atenção para esta família específica, para estas pessoas que amo e por quem daria minha própria vida. Não permitas que sejamos destruídos pelas forças das trevas. Luta por nós com toda a ferocidade de tua natureza guerreira. Que tua vitória sobre o dragão se repita em nossa vida familiar, expulsando todo o mal, trazendo cura, restauração, paz e santidade. Amém. Gloriosíssimo São Miguel Arcanjo, príncipe supremo das milícias celestiais, agora que derramei diante de ti todas as dores e feridas de minha família, sinto meu coração se abrindo para uma dimensão mais profunda desta oração, um nível de intimidade espiritual, onde experimento de forma mais intensa tua presença poderosa e a proximidade do próprio Deus. É como se as paredes desta casa se tornassem transparentes aos meus olhos espirituais e eu pudesse contemplar a realidade invisível que nos circunda, as legiões angelicais que comandas, posicionadas estrategicamente em torno de nosso lar, formando uma muralha impenetrável contra as forças das trevas que tentam nos atacar. Príncipe da Luz, neste momento sagrado de oração, invoco tua presença de uma forma ainda mais pessoal e direta. Não te peço apenas que intercedas por nós junto a Deus, embora tua intercessão seja poderosíssima e eficaz. Peço-te que venhas tu mesmo, com toda a tua majestade angelical, e que estabeleças nesta casa tua presença permanente e ativa. Quero que sintas este lar como tua própria missão, tua responsabilidade sagrada, teu campo de batalha onde travará guerra santa contra todo espírito maligno que ouse se aproximar. Consagro esta casa ao teu patrocínio especial, colocando-a sob tua autoridade espiritual, reconhecendo que sem tua proteção somos vulneráveis demais para enfrentar sozinhos os ataques do inimigo. Guerreiro invencível, peço-te que marques esta residência com teu selo espiritual. Assim como na Páscoa judaica, o sangue do Cordeiro marcava as portas das casas israelitas, protegendo-as do anjo exterminador. Que tua espada flamejante seja como esse sangue redentor, sinalizando claramente ao mundo espiritual: esta família está sob proteção divina. Os moradores desta casa pertencem ao Altíssimo. Aqui não há lugar para espíritos imundos, para forças das trevas, para qualquer manifestação do mal. Que os demônios tremam quando se aproximarem desta morada e vejam teu estandarte espiritual tremulando sobre nosso teto com a inscrição que proclamas eternamente: quem como Deus? São Miguel, peço-te que ensines esta família a viver em constante estado de vigilância espiritual. Muitas vezes somos descuidados, negligentes, deixando brechas abertas para o inimigo entrar. Ajuda-nos a compreender que a vida cristã é uma guerra espiritual constante, não um passeio tranquilo por jardins floridos. O inimigo nunca descansa, nunca se cansa, nunca desiste de seus ataques. Portanto, também nós não podemos baixar a guarda.
Não podemos relaxar na disciplina espiritual. Não podemos permitir que a rotina nos leve à acomodação perigosa. Ensina-nos a usar diariamente as armas espirituais que Deus nos deu. A oração fervorosa, a leitura da palavra de Deus, a frequência aos sacramentos, especialmente a confissão e a Eucaristia, o jejum que fortalece o espírito enfraquecendo a carne, a esmola que abre o coração para os necessitados. Príncipe Celestial, inspira-nos a criar nesta casa uma verdadeira cultura de oração. Que não sejamos como aquelas famílias onde a única oração é a rápida bênção antes das refeições, murmurada apressadamente antes de começar a comer. Não, que esta casa seja como a casa de Zaqueu, transformada pela visita de Jesus em centro de conversão e santidade. Que reservemos tempo sagrado todos os dias para a oração familiar, mesmo que sejam apenas 15 minutos, onde nos reunimos para ler um trecho da Escritura, meditar sobre ele e apresentar nossas intenções a Deus. Ajuda-nos a estabelecer o costume de rezar o terço em família, esta poderosa arma espiritual que Maria Santíssima nos deu. Inspira-nos a criar um altar doméstico, um cantinho especial da casa dedicado à oração, onde colocamos imagens sagradas, velas, a Bíblia aberta, um genuflexório onde podemos ajoelhar para conversar intimamente com Deus. Glorioso Arcanjo, peço-te que nos ajudes a fazer desta casa um centro missionário, não apenas um refúgio onde nos escondemos do mundo. É verdade que nossa casa deve ser santuário de paz, onde nos refugiamos das tempestades da vida, mas também deve ser farol que ilumina a escuridão ao nosso redor, atraindo outros para o conhecimento de Cristo. Ajuda-nos a praticar a hospitalidade cristã, abrindo nossas portas para receber aqueles que necessitam de acolhida, conforto, orientação. Que esta casa seja conhecida como lugar onde os tristes encontram consolo, os perdidos encontram direção, os famintos encontram alimento, os solitários encontram companhia. Mas, ao mesmo tempo, dá-nos discernimento para não permitir que nossa hospitalidade seja abusada por pessoas mal intencionadas, nem que introduzamos em nosso lar influências negativas que possam prejudicar especialmente os mais jovens. São Miguel, guerreiro da pureza, peço-te especial proteção para preservar a santidade sexual nesta família. Vivemos em uma cultura completamente saturada de sexualidade distorcida, onde a pureza é ridicularizada e a promiscuidade é celebrada. A pornografia está a apenas um clique de distância em qualquer dispositivo eletrônico. As músicas populares exaltam o sexo casual, desprovido de compromisso ou amor verdadeiro. Os programas de televisão e filmes apresentam constantemente cenas de nudez e atos sexuais, normalizando o que deveria ser sagrado e privado. Como proteger nossas famílias dessa tsunami de impureza que invade nossos lares através das telas? Como ensinar nossos filhos o verdadeiro significado e propósito da sexualidade, segundo o plano de Deus, quando toda a cultura grita mensagens contrárias? Príncipe dos anjos puros, que jamais conheceste a mancha do pecado, inspira-nos a criar nesta casa uma cultura de respeito pela sexualidade humana como dom sagrado de Deus. Ajuda os pais a terem coragem de conversar abertamente com seus filhos sobre estes temas, não deixando que aprendam sobre sexualidade através da pornografia ou dos colegas mal informados, mas educando-os segundo a belíssima teologia do corpo que a Igreja ensina. Protege a pureza dos jovens, dando-lhes forças para nadar contra a corrente cultural, para preservarem sua virgindade até o casamento, mesmo sendo ridicularizados por isso, para vestirem-se com modéstia em uma época de exibicionismo, para cultivarem relacionamentos de namoro santos e castos, em preparação para um matrimônio abençoado. Defensor da verdade, ajuda-nos a combater nesta casa a mentira em todas as suas formas.
O demônio é o pai da mentira, e ele introduz a mentira nas famílias de formas sutis e disfarçadas. Às vezes mentimos para evitar conflitos, outras vezes para proteger nossos interesses egoístas, outras ainda por hábito tão arraigado que nem percebemos mais. Mas cada mentira, por menor que seja, é uma pequena vitória do inimigo, uma fenda na integridade moral da família. Ajuda-nos a viver na verdade, mesmo quando a verdade é dolorosa ou inconveniente. Que tenhamos coragem de confessar nossos erros, ao invés de escondê-los, de admitir nossas fraquezas, ao invés de fingir fortaleza que não temos, de pedir perdão quando ofendemos, ao invés de justificar nossas falhas. São Miguel, peço-te que nos ajudes a romper com pecados geracionais que se repetem em nossa família de geração em geração. Quantas famílias carregam maldições que parecem passar de pais para filhos? O alcoolismo, que afeta 3 ou 4 gerações, a violência doméstica que se repete ciclicamente, os divórcios que parecem inevitáveis em cada nova geração, a pobreza crônica que nunca é superada, as doenças mentais que afligem família após família. Sabemos que não estamos predestinados a repetir os erros de nossos antepassados. Em Cristo, temos poder para quebrar essas correntes, para iniciar uma nova história, para ser a geração que finalmente rompe com padrões destrutivos e estabelece fundamentos santos para as gerações futuras. Príncipe libertador, toma tua espada flamejante e corta essas cadeias geracionais que nos prendem. Que em nome de Jesus e pela força de sua cruz redentora, sejam quebradas todas as maldições que pesam sobre nossa linhagem familiar. Que os pecados de nossos pais, avós e bisavós sejam perdoados e apagados pelo sangue precioso de Cristo. Que iniciemos aqui e agora uma nova história familiar, escrita não pelas trevas, mas pela luz de Deus. Não pelo pecado, mas pela graça. Não pela destruição, mas pela edificação mútua no amor de Cristo. Glorioso São Miguel, sinto neste momento que o ambiente espiritual desta casa está mudando, sendo purificado por tua presença santa. É como se tua espada flamejante estivesse varredendo cada cômodo, expulsando toda influência maligna, queimando toda impureza espiritual, consagrando cada espaço ao Senhor. Sinto que os anjos que comandas estão tomando posição, cada um em seu posto designado. Alguns guardando as portas e janelas, outros protegendo cada pessoa da família, outros ainda intercedendo diante do trono de Deus por nossas necessidades. Que a atmosfera celestial está se estabelecendo neste lar. Príncipe da presença divina, ajuda-nos a manter esta atmosfera de santidade que agora experimentamos. Não permitas que voltemos à mornidão espiritual, à negligência na oração, ao desleixo com as coisas de Deus. Que esta experiência de oração profunda marque um antes e um depois em nossa vida familiar. Que possamos olhar para trás daqui a alguns meses ou anos e dizer: foi naquele dia, naquela oração a São Miguel Arcanjo, que tudo começou a mudar em nossa casa. Que seja este o ponto de virada, o momento decisivo onde escolhemos definitivamente servir a Deus, rejeitando todo compromisso com o mundo, a carne e o demônio. São Miguel, peço-te também que nos ajudes a evangelizar uns aos outros dentro da própria família. Muitas vezes os membros da família estão em diferentes níveis de compromisso com a fé. Alguns são fervorosos, outros mornos, outros ainda completamente afastados da prática religiosa. Ajuda-nos a não julgar ou desprezar aqueles que estão mais fracos na fé, mas a amá-los com paciência, a testemunhar com nossas vidas a beleza da vida cristã, a orar intensamente por sua conversão. Que nosso exemplo seja mais eloquente que 1000 palavras. Que nossa alegria em servir a Deus desperte neles o desejo de experimentar essa mesma alegria, que nossa paz em meio às tempestades os faça questionar a fonte dessa paz que o mundo não pode dar.
Guerreiro de Cristo Rei, consagro-te especialmente às crianças pequenas desta casa. Elas são tão vulneráveis, tão inocentes, tão preciosas aos olhos de Deus. Jesus disse que delas é o reino dos céus e advertiu severamente contra aqueles que escandalizarem os pequeninos. Protege-as contra todo abuso, seja físico, emocional ou espiritual. Guarda sua inocência nestes anos formativos cruciais. Ajuda-nos a educá-las no caminho do Senhor, plantando em seus corações tenros as sementes da fé que germinarão e darão frutos abundantes em suas vidas futuras. Que cresçam amando a Deus acima de todas as coisas, conhecendo sua palavra, frequentando os sacramentos, cultivando virtudes que as preparem para serem santos e santas na geração futura. Príncipe protetor, peço-te que guardes também os idosos desta família. Eles que tanto trabalharam, tanto se sacrificaram, tanto deram de si para construir esta família, merecem viver seus últimos anos em paz, dignidade e conforto. Protege-os contra doenças degenerativas que roubam a memória e a personalidade. Livra-os de sofrimentos prolongados e desnecessários. Ajuda-nos a honrá-los conforme o mandamento de Deus, a cuidar deles com amor e paciência, a valorizar sua sabedoria e experiência de vida. Que seus últimos anos sejam de profunda comunhão com Deus, preparando-se serenamente para o encontro definitivo com o Criador. São Miguel Arcanjo, sinto que se aproxima o clímax desta oração, o momento em que tudo o que pedi, tudo o que suplicei, tudo o que derramei diante de ti será selado com a certeza da vitória. O que venceste o dragão no céu, vencerás também toda a força maligna que ataca esta família. Tu que precipitaste Lúcifer no abismo, lançarás também para longe de nossa casa todo espírito imundo que tentar se aproximar. Tua vitória será nossa vitória, teu triunfo será nosso triunfo. Tua glória se manifestará na transformação desta família de um campo de batalha em um oásis de paz. Gloriosíssimo São Miguel Arcanjo, chegamos agora ao momento culminante desta oração, onde meu coração transborda de esperança e confiança inabalável na tua intercessão poderosa. Depois de derramar todas as dores, apresentar todas as necessidades, clamar por proteção em todas as áreas de nossa vida familiar, sinto-me agora tomado por uma certeza sobrenatural de que foste ouvido, que tua presença está efetivamente estabelecida neste lar, que a vitória já está garantida, porque contamos com o apoio das milícias celestiais que comandas com autoridade divina. Príncipe glorioso, quero declarar neste momento minha fé inabalável no poder de Deus que age através de ti. Não tenho dúvidas de que tua espada flamejante é infinitamente mais poderosa que qualquer arma que o inimigo possa usar contra nós. Não questiono tua capacidade de nos defender, pois já demonstraste ao longo da história da salvação que és invencível na batalha espiritual. Se pudeste derrotar Lúcifer, o mais belo e poderoso de todos os anjos, antes de sua queda, quanto mais poderás derrotar os demônios menores que atacam nossa humilde família. Se conseguiste proteger o povo de Israel contra as nações inimigas, conforme atestam as Escrituras, quanto mais protegerás esta família, que te invoca com fé sincera e te consagra todos os seus membros. São Miguel, renovo agora solenemente a consagração desta casa ao teu patrocínio. Não apenas por este dia, não apenas por esta semana ou este mês, mas permanentemente para sempre, até que Deus nos chame desta vida terrena para a eternidade. Declaro diante de ti, diante dos anjos e santos do céu, diante da igreja militante na terra, que esta casa pertence a Deus e está sob tua proteção especial. Coloco sobre nossa porta, invisível aos olhos físicos, mas perfeitamente visível no mundo espiritual, uma placa que diz: Lar consagrado a São Miguel Arcanjo.
Aqui habitam servos do Deus Altíssimo. Que todo espírito maligno fuja apavorado diante da presença do grande príncipe Miguel, guerreiro invencível. Peço-te que selará esta consagração com um sinal visível de tua presença. Que possamos experimentar em nosso cotidiano a diferença que tua proteção faz. Que notemos diminuição nos conflitos familiares, crescimento no amor mútuo, aumento na paz que habita nossos corações, melhorias em nossa saúde física e mental, bênçãos em nossas finanças, proteção contra perigos e acidentes, progresso espiritual de cada membro da família. Não pedimos sinais sobrenaturais espetaculares, embora saibamos que tens poder para realizá-los, se Deus assim permitir. Pedimos os sinais simples, mas profundos da presença divina. A transformação dos corações, a conversão dos afastados, a cura das feridas emocionais, a restauração dos relacionamentos quebrados, o crescimento na santidade. Príncipe Celestial, quero estabelecer um compromisso firme contigo. Assim como peço tua proteção sobre minha família, também me comprometo a viver de forma digna desta proteção. Não serei daqueles que invocam o nome de Deus e dos santos com os lábios, mas vivem vidas contraditórias com suas ações. Não, comprometemo-nos, eu e minha família, a viver segundo os mandamentos do Senhor, a frequentar os sacramentos regularmente, a manter viva a chama da oração doméstica, a praticar as virtudes cristãs, a ser testemunhas alegres e corajosas da fé, mesmo diante das perseguições e zombarias do mundo. São Miguel, ajuda-nos a cumprir este compromisso que agora assumimos. Sabemos que somos fracos, que cairemos muitas vezes, que decepcionaremos a nós mesmos e a Deus com nossos pecados repetidos. Mas também sabemos que Deus não desiste de nós, que sua misericórdia é infinitamente maior que nossas misérias, que sempre podemos recomeçar através do sacramento da confissão. Quando cairmos, levanta-nos. Quando desanimarmos, encoraja-nos. Quando formos tentados a desistir do caminho da santidade, lembra-nos de tudo o que Deus já fez por nós e de tudo o que ainda tem reservado para aqueles que o amam e perseveram até o fim. Defensor da Igreja, peço-te que ajudes esta família a se integrar cada vez mais profundamente na comunidade eclesial. Que não sejamos católicos isolados, praticando uma fé individualista, centrada apenas em nossas necessidades pessoais. Queremos ser membros ativos da paróquia, participando das celebrações, envolvendo-nos em ministérios e pastorais, contribuindo com nossos dons e talentos para a edificação do corpo de Cristo. Ajuda-nos a encontrar nosso lugar específico na Igreja, aquele ministério ou serviço onde possamos usar os dons que Deus nos deu para abençoar outros e construir o reino de Deus aqui na terra. Príncipe glorioso, quero agradecer-te antecipadamente por todas as bênçãos que virão sobre esta família como resultado de tua intercessão. Sei que muitas dessas bênçãos já estão a caminho, preparadas por Deus desde toda a eternidade, apenas aguardando o momento certo para se manifestarem em nossa vida. Agradeço pelas orações respondidas, pelos perigos dos quais fomos protegidos sem nem mesmo saber, pelas tentações das quais fomos livrados, pelas providências divinas que se manifestarão exatamente quando mais necessitarmos delas. São Miguel, agradeço especialmente pela esperança que esta oração renova em meu coração. Havia momentos em que me sentia desanimado, quase desesperado diante dos problemas que pareciam não ter solução. Mas agora, depois de derramar tudo diante de ti, sinto meu coração leve, minha alma em paz, minha fé fortalecida. Sei que não estou sozinho nesta batalha. Conto com tua poderosa intercessão, com o apoio das legiões angelicais, com o amor infinito de Deus Pai, com a graça redentora de Jesus Cristo, com a consolação do Espírito Santo, com a intercessão maternal de Maria Santíssima. Que exército formidável está ao meu lado! Como posso temer, estando tão bem acompanhado? Guerreiro de Deus,
quero fazer uma promessa solene. Se Deus, através de tua intercessão, abençoar abundantemente minha família, se conceder as graças que pedi, se transformar nossa casa em verdadeiro santuário doméstico, conforme suplicamos, então comprometo-me a testemunhar publicamente sobre essas bênçãos. Não guardarei para mim as maravilhas que Deus operar em nossa vida, mas as compartilharei com outros para que também sejam encorajados a invocar tua proteção sobre seus lares. Falarei na paróquia, compartilharei em grupos de oração, contarei aos amigos e familiares para que teu nome seja glorificado e outras famílias sejam inspiradas a te consagrar suas casas. São Miguel Arcanjo, quero também te pedir que nos ensines a combater ao teu lado nas batalhas espirituais. Não queremos ser apenas passivos, esperando que resolvas todos os nossos problemas enquanto permanecemos inativos. Queremos aprender a usar as armas espirituais que Deus nos deu. Ensina-nos a orar com poder e autoridade, repreendendo o mal em nome de Jesus. Ensina-nos a usar a palavra de Deus como espada do Espírito, citando as Escrituras contra as mentiras do inimigo. Ensina-nos a jejuar para fortalecer nosso espírito e enfraquecer a influência da carne. Ensina-nos a dar esmolas que abrem as portas da misericórdia divina. Ensina-nos a permanecer vigilantes, discernindo os ataques do inimigo antes que causem grande estrago. Príncipe das milícias celestiais, consagro-te não apenas esta casa física onde moramos, mas também nossos ambientes de trabalho, as escolas que nossos filhos frequentam, os veículos que dirigimos, os caminhos que percorremos diariamente. Estende tua proteção para além das paredes deste lar, acompanhando cada membro da família onde quer que vá. Quando meus filhos saem para a escola pela manhã, que sejam acompanhados por anjos guardiães que os protejam de acidentes, de más companhias, de tentações perigosas. Quando vou trabalhar, que tua presença me acompanhe, guardando-me de conflitos desnecessários, de injustiças, de armadilhas do inimigo que busca destruir minha reputação ou meu sustento. São Miguel, peço-te graça especial para perdoar aqueles que nos ofenderam ou prejudicaram. Reconheço que muitas vezes guardei ressentimentos, alimentei mágoas, planejei vinganças em meu coração. Mas sei que este é um veneno que me destrói mais do que prejudica aqueles contra quem guardo rancor. Ajuda-me a perdoar de coração, não apenas com palavras vazias, mas com perdão autêntico que liberta tanto a mim quanto a aquele que me ofendeu. Lembra-me de quantas vezes eu mesmo necessitei do perdão de Deus e dos homens, para que eu seja misericordioso, assim como meu Pai Celestial é misericordioso. Defensor dos justos, imploro tua proteção especial para os momentos mais vulneráveis. O sono da noite, quando estamos inconscientes e mais expostos aos ataques espirituais. Quantos pesadelos são enviados pelo inimigo para perturbar nosso descanso? Quantas insônias angustiantes roubam nossas forças para o dia seguinte? Quantas opressões noturnas aterrorizam especialmente as crianças? Peço-te que guardes nosso sono, que afugentes os espíritos perturbadores que tentam nos atacar durante a noite, que nos concedas descanso reparador para que acordemos renovados e fortalecidos para enfrentar os desafios de cada novo dia. Príncipe glorioso, ao encerrar esta longa oração, quero declarar uma última vez minha confiança total em tua intercessão. Sei que me ouviste, que apresentaste minhas súplicas ao trono de Deus, que já está em andamento a resposta divina às minhas petições. Aguardarei com paciência e esperança a manifestação dessas graças, confiando que Deus sabe melhor do que eu o tempo certo para cada bênção. Algumas respostas virão rapidamente, outras demorarão mais, algumas talvez só se manifestem plenamente na eternidade. Mas confio que nenhuma oração sincera é desperdiçada, que cada lágrima derramada é contada, que cada súplica é ouvida pelo Pai que nos ama infinitamente.
São Miguel Arcanjo, defende-nos no combate, sê nosso refúgio contra as ciladas e emboscadas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos. E tu, príncipe da milícia celestial, pelo poder divino, precipita no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que vagueiam pelo mundo para a perdição das almas. Cobre nossa casa com tuas asas poderosas, protege nossa família com tua espada flamejante, guarda-nos agora e sempre, até o dia em que nos encontraremos face a face na glória eterna. Do paraíso, confiamos em ti, São Miguel, cremos em teu poder, aguardamos tua proteção e desde já te agradecemos, junto com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, pelas maravilhas que Deus operará em nossa vida familiar através de tua poderosa intercessão. Gloriosíssimo São Miguel Arcanjo, agora desejo aprofundar ainda mais esta consagração, invocando tua presença específica em cada ambiente desta casa, pedindo que tuas asas poderosas cubram cada cômodo, cada espaço, cada cantinho onde vivemos nosso cotidiano familiar. Quero caminhar contigo espiritualmente por toda esta morada, santificando cada local com tua presença angelical, expulsando toda influência maligna que possa ter se alojado em algum lugar, estabelecendo uma atmosfera celestial que transforme verdadeiramente nossa casa em prolongamento do céu na terra. Príncipe Celestial, começamos pela porta de entrada desta casa. Este é o ponto estratégico mais importante, pois é por aqui que todos entram e saem. É aqui que recebemos visitas. É aqui que permitimos ou impedimos a entrada de pessoas e influências em nosso lar. Peço-te que estejas sempre posicionado junto a esta porta, como guardião vigilante que examina tudo e todos que tentam cruzar este limiar sagrado. Que tua espada flamejante esteja sempre em punho, pronta para barrar a entrada de qualquer espírito maligno que tente se infiltrar disfarçado ou escondido. Quando pessoas mal intencionadas se aproximarem desta porta, que sintam um desconforto espiritual que as faça desistir de seus planos malignos. Quando objetos amaldiçoados tentarem entrar, que sejam expostos e rejeitados antes que possam causar qualquer dano espiritual. São Miguel, estende tuas asas majestosas sobre nossa sala de estar, este espaço onde a família se reúne para momentos de convivência, diálogo, lazer e comunhão. Quantas conversas importantes acontecem aqui? Quantas decisões familiares são tomadas neste ambiente? Quantas alegrias compartilhadas e quantas tristezas consoladas? Peço-te que santifiques este espaço, fazendo dele um verdadeiro cenáculo onde o Espírito Santo possa se manifestar livremente. Que nossas conversas aqui sejam sempre edificantes, cheias de amor, respeito e sabedoria. Expulsa deste ambiente todo espírito de discórdia que tenta semear brigas e desentendimentos. Afasta os espíritos de crítica, fofoca e maledicência que envenenam os relacionamentos. Quando nos sentarmos aqui para conversar, que o façamos com corações abertos, ouvidos atentos e línguas controladas pelo Espírito Santo. Guerreiro invencível, protege também nossa televisão e todos os dispositivos eletrônicos que temos na sala. Na era moderna, estes aparelhos são portas através das quais o mundo inteiro entra em nossa casa, tanto o bem quanto o mal. Quantas famílias foram destruídas por aquilo que assistiram na televisão, por programas que normalizam o pecado, ridicularizam a fé, destroem valores morais. Peço-te que nos dês discernimento para escolher bem o que assistimos, que nos afastes de conteúdos que ofendem a Deus e corrompem nossa alma. Quando programas inapropriados aparecerem, que sintamos imediatamente o desconforto espiritual e tenhamos coragem de desligar, mesmo que isso nos custe o entretenimento momentâneo.
Protege especialmente as crianças desta casa contra desenhos animados que, sob aparência de inocência, introduzem conceitos de ocultismo, magia negra, rebeldia contra pais e autoridades. Príncipe glorioso, cobre com tuas asas nossa cozinha, este espaço onde preparamos o alimento que sustenta nossos corpos. Abençoa as mãos que trabalham aqui, preparando as refeições com amor e dedicação. Santifica os alimentos que aqui são preparados, para que nutram não apenas nosso corpo, mas também sejam ocasião de comunhão familiar quando nos reunimos à mesa. Que nossas refeições sejam sempre acompanhadas de oração e gratidão a Deus provedor. Protege-nos contra intoxicações alimentares, acidentes com fogo ou facas, qualquer perigo que possa ocorrer neste ambiente. Afasta os espíritos de gula e desperdício que tentam nos fazer comer mais do que necessário ou jogar fora comida que poderia alimentar os necessitados. São Miguel, estende tua proteção sobre nossa mesa de refeições. Que este móvel seja sempre um altar doméstico onde celebramos não apenas o alimento físico, mas a presença de Deus em nossa família. Assim como Jesus se revelou aos discípulos de Emaús na fração do pão, que ele se faça presente em nossas refeições familiares. Que nossa mesa nunca seja palco de discussões amargas, de brigas que destroem a digestão e a paz, de palavras ofensivas que envenenam mais que qualquer alimento estragado. Que seja, ao contrário, lugar de diálogo amoroso, de partilha das experiências do dia, de fortalecimento dos laços familiares. Quando nos sentarmos à mesa, que saibamos agradecer pelo pão de cada dia, lembrando-nos dos milhões que não têm o que comer e cultivando corações generosos para partilhar com os necessitados. Defensor celestial, cobre com tuas asas o quarto do casal, este santuário íntimo onde marido e esposa vivem sua união conjugal. Este é um dos espaços mais atacados pelo inimigo, pois ele sabe que destruindo o casamento, destrói a base da família. Protege a intimidade conjugal deste casal, para que seu amor seja sempre santo, puro e fecundo, segundo o plano de Deus. Afasta deste quarto todo o espírito de frigidez ou de luxúria descontrolada. Que o ato conjugal seja sempre expressão de amor verdadeiro, doação mútua, abertura à vida que Deus queira conceder. Expulsa os fantasmas de relacionamentos passados que às vezes assombram o presente. Destrói as comparações doentias que geram insatisfação. Cura as feridas de rejeição, abuso ou trauma sexual que alguns carregam e que impedem a vivência plena da sexualidade conforme Deus planejou. Príncipe dos anjos, peço-te que protejas também o descanso deste casal. Que seu sono seja tranquilo, reparador, livre de pesadelos e perturbações noturnas. Que acordem cada manhã renovados, fortalecidos, prontos para enfrentar juntos os desafios do novo dia. Quando deitarem para dormir, que deixem do lado de fora deste quarto as preocupações do dia, confiando que Deus cuidará de tudo enquanto descansam. Que tenham o hábito santo de orar juntos antes de dormir, entregando a Deus suas vidas, seus filhos, seus projetos, seus medos e esperanças. Que sua última conversa do dia seja sempre em tom de amor e reconciliação, nunca indo para a cama com raiva ou ressentimento um do outro, conforme ensina a Escritura. São Miguel, cobre especialmente com tuas asas poderosas os quartos das crianças desta casa. Estas crianças são presentes preciosos de Deus, confiadas aos pais para que as eduquem no caminho do Senhor. O inimigo tem ódio especial contra a inocência infantil e busca corrompê-la desde cedo. Protege-as contra todo mal que possa ameaçá-las. Expulsa de seus quartos os espíritos de medo que enviam pesadelos aterrorizantes. Quantas crianças acordam gritando no meio da noite, apavoradas com visões horríveis. Isso não vem de Deus, mas do maligno que quer traumatizar os pequeninos. Fica de guarda junto às suas camas, assim como o anjo guardião, afugentando toda perturbação noturna. Guerreiro celestial,
Protege também o que entra nos quartos das crianças através de seus dispositivos eletrônicos, tablets, smartphones, computadores. Todos podem ser portas para conteúdos perigosíssimos. Pornografia infantil, predadores sexuais disfarçados, vídeos violentos, jogos que glorificam a violência e o ocultismo, músicas com letras degradantes, tudo isso está a apenas um clique de distância. Dá aos pais sabedoria para monitorar adequadamente o uso destes dispositivos, coragem para estabelecer limites saudáveis, mesmo quando as crianças reclamarem, e vigilância para perceber sinais de que algo está errado. Que nunca permitamos que nossos filhos tenham acesso ilimitado e não supervisionado à internet em seus quartos. Príncipe protetor, santifica os brinquedos e objetos que estão nos quartos das crianças. Alguns brinquedos modernos são verdadeiras portas para o ocultismo, representando bruxas, demônios, monstros ou promovendo valores contrários ao Evangelho. Dá-nos discernimento para identificar e remover tais objetos, substituindo-os por brinquedos saudáveis que estimulem a criatividade, a imaginação santa, o aprendizado edificante. Que os quartos das crianças tenham imagens sagradas, um crucifixo, uma imagem de Nossa Senhora, de seus santos padroeiros, lembrando-as constantemente de que pertencem a Deus e estão sob proteção celestial. São Miguel, cobre com tuas asas nosso banheiro, espaço de higiene e cuidado com o corpo que é templo do Espírito Santo. Protege-nos neste ambiente contra acidentes, quedas no chuveiro, escorregões no piso molhado, choques elétricos. Que possamos cuidar de nossa higiene pessoal com modéstia e respeito próprio, lembrando que nosso corpo não nos pertence absolutamente, mas foi comprado por alto preço pelo sangue de Cristo e deve ser mantido puro e santo. Afasta deste espaço os espíritos de vaidade excessiva que levam pessoas a passarem horas se admirando no espelho, obcecadas com aparência física. Mas também afasta os espíritos de desleixo e falta de autocuidado que fazem pessoas negligenciarem sua higiene e aparência básica. Defensor invencível, estende tua proteção sobre nosso quintal ou jardim, se tivermos um. Este espaço ao ar livre é onde as crianças brincam, onde a família se reúne para churrascos e momentos de lazer, onde cultivamos plantas que embelezam nossa propriedade. Protege as crianças quando brincam aqui contra acidentes, quedas, picadas de insetos venenosos ou qualquer outro perigo. Que este espaço seja sempre lugar de alegria saudável, risadas inocentes, brincadeiras que fortalecem os laços entre irmãos e amigos. Abençoa as plantas e flores que cultivamos, para que cresçam viçosas e embelezem nossa casa, lembrando-nos da beleza da criação de Deus. Príncipe glorioso, protege também nossa garagem e os veículos que guardamos nela. Estes veículos são mais que simples máquinas, são instrumentos através dos quais nos deslocamos para o trabalho, levamos nossos filhos à escola, visitamos familiares, vamos à igreja. Peço-te que abençoes cada viagem que fizermos, protegendo-nos contra acidentes de trânsito que tantas vidas ceifam diariamente. Quando entrarmos no carro, que tenhamos o hábito santo de fazer uma oração pedindo proteção para a viagem. Que dirijamos sempre com prudência, respeitando as leis de trânsito, nunca dirigindo sob efeito de álcool ou em excesso de velocidade. Protege-nos também contra assaltos a carros, roubos de veículos, vandalismos. São Miguel, cobre com tuas asas até mesmo nosso telhado, os muros que cercam nossa propriedade, os alicerces que sustentam nossa casa. Que toda a estrutura física desta morada esteja sob tua proteção. Preserva nossa casa contra problemas estruturais, infiltrações que podem causar danos graves, cupins que destroem madeiras, rachaduras nas paredes. Protege-nos contra desastres naturais, tempestades violentas, raios que podem cair sobre nossa casa, vendavais que arrancam telhados.
inundações que invadem residências. Quando fenômenos naturais perigosos se aproximarem, que tua presença forme um escudo protetor em torno de nossa propriedade. Guerreiro de Deus, peço-te que santifiques até mesmo nossa garagem de ferramentas ou depósito onde guardamos objetos de uso ocasional. Às vezes, nestes espaços menos frequentados, guardamos sem saber objetos que carregam cargas espirituais negativas, presentes de pessoas envolvidas em ocultismo, souvenirs de lugares onde rituais macabros são praticados, objetos de segunda mão que pertenceram a pessoas que os usaram em contextos pecaminosos. Dá-nos discernimento para identificar tais objetos e coragem para descartá-los, não importa seu valor material ou sentimental. Que nada em nossa casa sirva de ponto de apoio para forças das trevas. Príncipe Celestial, finalmente peço que tuas asas cubram nossa casa vista de cima, formando uma cobertura espiritual completa e impenetrável. Assim como a sombra das asas da águia protege seus filhotes do sol escaldante e dos predadores, que a sombra de tuas asas nos proteja de todos os ataques espirituais que vêm do alto. O salmista declarou: Ele te cobrirá com suas penas, e debaixo de suas asas encontrarás refúgio. Que esta promessa se cumpra literalmente em nossa casa através de tua intercessão. Que nenhuma seta inflamada do maligno consiga penetrar esta cobertura celestial. Que nenhuma maldição lançada contra nós tenha poder de nos atingir. Que nenhuma inveja, ciúme ou desejo de mal dirigido contra nossa família consiga se concretizar. São Miguel Arcanjo, ao percorrer espiritualmente cada ambiente desta casa contigo, sinto-me profundamente consolado e fortalecido. Já não vejo apenas paredes, móveis e objetos materiais. Vejo um santuário protegido pelas milícias celestiais, um oásis de paz em meio ao caos do mundo, um pedacinho do céu plantado aqui na terra. Obrigado por atender meu clamor e estabelecer tua residência permanente neste lar. Amém. Glorioso São Miguel Arcanjo, Príncipe Supremo das milícias celestiais, agora desejo meditar profundamente sobre o simbolismo poderoso de tua espada flamejante e invocar seu poder protetor sobre minha casa e família. Esta espada que empunhas não é uma arma comum, forjada por mãos humanas com metal terreno. É uma arma espiritual, forjada no fogo do próprio amor divino, imbuída com o poder do Altíssimo, capaz de separar luz de trevas, verdade de mentira, bem de mal. É a espada da justiça divina, da santidade inquestionável, da autoridade celestial que não reconhece igual entre as criaturas. Príncipe guerreiro, quando contemplo artisticamente tua imagem segurando esta espada flamejante erguida contra o dragão infernal, compreendo que não se trata apenas de representação simbólica, mas de realidade espiritual profunda. Esta espada é instrumento através do qual executas os julgamentos de Deus, defendes os fiéis contra ataques demoníacos, estabeleces limites que as forças das trevas não podem ultrapassar. Quando a ergues sobre nossa casa, declarando que este lar está sob proteção divina, toda a hierarquia infernal treme e recua, reconhecendo que não tem autoridade para penetrar o perímetro sagrado que estabeleceste. São Miguel, peço-te que plantes tua espada flamejante firmemente no coração espiritual desta casa, como um marco territorial que delimita claramente: até aqui o inimigo pode chegar, mas não passará além. Que esta espada se torne como a espada de fogo que Deus colocou no Éden, após a expulsão de Adão e Eva, guardando o caminho para a árvore da vida. Assim como aquela espada impediu o retorno ao paraíso perdido, que tua espada impeça a entrada de tudo aquilo que nos expulsaria do paraíso doméstico que Deus nos concedeu. Não permitas que o pecado, a discórdia, a imoralidade, o vício, a violência, a incredulidade encontrem entrada em nosso lar. Guerreiro invencível, quando penso em tua espada flamejante, reflito sobre o fogo que a envolve.
Este não é fogo destrutivo comum que consome e destrói indiscriminadamente. É fogo purificador, santificador, que queima apenas a impureza, deixando intacto aquilo que é santo e agradável a Deus. É como o fogo que Deus enviou sobre os apóstolos em Pentecostes, línguas de fogo que purificaram seus corações e os encheram do Espírito Santo. É como o fogo que purifica o ouro, removendo as impurezas e deixando apenas o metal precioso. Peço-te que este fogo de tua espada percorra toda a nossa casa, queimando toda a impureza espiritual, consumindo toda a influência maligna, incinerando todo vestígio de pecado que possa ter se alojado em algum canto escuro de nossa morada. Príncipe Celestial, peço que tua espada flamejante seja como um raio laser espiritual que varre constantemente nossa casa, detectando e destruindo instantaneamente qualquer ameaça espiritual que tente se infiltrar. Quando objetos amaldiçoados tentarem entrar disfarçados como presentes inocentes, que tua espada os identifique e nos alerte para rejeitá-los. Quando músicas com letras demoníacas começarem a tocar em nossos aparelhos, que sintamos o desconforto espiritual que nos faça desligar imediatamente. Quando programas de televisão que glorificam o pecado aparecerem em nossa tela, que tua espada corte nossa tolerância com tais conteúdos. Quando conversas que desonram a Deus começarem em nossa sala, que tua espada corte essas palavras antes que contaminem o ambiente espiritual de nosso lar. São Miguel, medito também sobre o fato de que tua espada não apenas defende passivamente, mas ataca ativamente as forças do mal. Tu não és apenas guardião estático que fica parado esperando ser atacado. És guerreiro ativo que toma a iniciativa, que avança contra o inimigo, que não lhe dá trégua ou descanso. Peço-te que tragas esta mentalidade ofensiva para a proteção de nossa casa. Não esperes que os demônios ataquem primeiro para então reagir. Vai ao encontro deles. Estabelece um perímetro de segurança bem afastado de nossa propriedade, de forma que os espíritos malignos nem consigam se aproximar sem serem interceptados e expulsos por ti e teus anjos guerreiros. Defensor invencível, peço que uses tua espada flamejante para cortar todas as correntes espirituais que ainda nos prendem ao passado pecaminoso. Quantas famílias carregam correntes invisíveis que as ligam a pecados ancestrais, a maldições geracionais, a votos e pactos feitos por antepassados ignorantes que se envolveram com ocultismo ou práticas pagãs. Com um golpe poderoso de tua espada, corta todas essas correntes. Que sejamos libertados de toda a herança maldita, que o sangue de Jesus Cristo, aplicado através de tua intercessão guerreira, purifique nossa linhagem familiar de toda contaminação espiritual herdada. Príncipe glorioso, peço que tua espada flamejante corte também os laços de alma inadequados que alguns membros desta família possam ter com pessoas de seu passado. Relacionamentos sexuais fora do casamento criam laços espirituais profundos que não se desfazem automaticamente quando o relacionamento termina. Ex-namorados, ex-cônjuges, parceiros sexuais ocasionais, todos deixam marcas espirituais que podem interferir nos relacionamentos presentes e futuros. Com tua espada, corta esses laços, liberta especialmente aqueles que se casaram trazendo bagagem de relacionamentos anteriores, que possam se entregar totalmente ao cônjuge atual sem fantasmas do passado assombrando sua intimidade. São Miguel, peço que tua espada flamejante seja usada para proteger as fronteiras espirituais de nossa casa contra invasões através do mundo digital. A internet é como uma rede que conecta nossa casa ao mundo inteiro, trazendo tanto bênçãos quanto maldições. Através dela, temos acesso a ensinamentos edificantes, músicas sacras, pregações poderosas, amizades virtuosas. Mas também através dela vem pornografia, violência gratuita, doutrinas heréticas, contatos perigosos, vícios em jogos e redes sociais.
Que tua espada atue como um firewall espiritual, bloqueando conteúdos malignos enquanto permite a passagem de tudo aquilo que edifica e santifica. Guerreiro de Deus, peço que tua espada flamejante seja vista claramente no mundo espiritual por todos os demônios que rondam nossa vizinhança, procurando casas para infestar. Que vejam de longe o brilho intenso de tua espada e reconheçam imediatamente que esta casa está fora de seus limites. Assim como ladrões naturais evitam casas bem protegidas com alarmes e cercas elétricas, preferindo alvos mais fáceis, que os ladrões espirituais evitem nossa casa ao verem o sistema de segurança celestial que estabeleceste. Que busquem alvos mais vulneráveis, enquanto nossa família permanece intocada sob tua guarda vigilante. Príncipe Celestial, quando Davi enfrentou Golias, declarou corajosamente: Tu vens contra mim com espada, lança e dardo, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Davi compreendeu que as armas espirituais são infinitamente superiores às armas físicas. Assim também eu declaro neste momento: embora o inimigo venha contra minha família com todas as armas de seu arsenal infernal, tentações, tribulações, enfermidades, dificuldades financeiras, divisões familiares, ataques à fé, eu vou contra ele com tua espada flamejante empunhada em nome do Senhor dos Exércitos. Através de ti, São Miguel, tenho acesso a armamentos celestiais que garantem vitória certa. São Miguel, ensina-me também a empunhar as armas espirituais que Deus colocou à minha disposição. São Paulo escreveu sobre a armadura de Deus, o cinturão da verdade, a couraça da justiça, as sandálias do evangelho da paz, o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ajuda-me a me revestir diariamente desta armadura completa, que nunca saia de casa espiritualmente nu, vulnerável aos ataques do inimigo. Ensina-me especialmente a usar a espada do Espírito, a palavra de Deus, como Jesus a usou quando foi tentado no deserto, citando as Escrituras contra as mentiras de Satanás. Defensor da verdade, peço que tua espada flamejante seja como bisturi cirúrgico espiritual que opera em nossa família, removendo tumores espirituais antes que se tornem malignos. Quantas famílias adoecem espiritualmente porque não tratam os pequenos problemas quando ainda são pequenos? Um ressentimento não perdoado cresce e se torna ódio profundo. Uma mentira pequena torna-se hábito de desonestidade crônica. Uma crítica ocasional transforma-se em padrão destrutivo de maledicência. Uma tentação cedida uma vez abre caminho para vício escravizador. Que tua espada intervenha precocemente, cortando estas tendências destrutivas antes que criem raízes profundas. Príncipe guerreiro, peço que tua espada flamejante seja usada para disciplinar esta família com amor. Às vezes precisamos de correção divina que nos realinhe com a vontade de Deus. A Escritura ensina que Deus disciplina aqueles que ama, como o pai corrige o filho em quem se compraz. Quando estivermos nos desviando do caminho correto, não permitas que continuemos confortavelmente em nossa desobediência. Usa tua espada para nos corrigir, não para nos destruir, mas para nos restaurar. Que sintamos o desconforto espiritual que nos alerta quando estamos em território perigoso. Que experimentemos as consequências naturais de nossas escolhas erradas, de forma que aprendamos a escolher melhor no futuro. São Miguel, contemplo tua espada flamejante e vejo nela também o fogo do zelo santo que deveríamos ter pelas coisas de Deus. Jesus demonstrou este zelo quando purificou o templo, expulsando os vendilhões com um chicote. Ele não tolerou que a casa de seu pai fosse transformada em mercado. Assim também deveria ser meu zelo por minha casa. Não deveria tolerar que seja transformada em centro de entretenimento mundano, em santuário de idolatria à televisão e aos aparelhos eletrônicos, em palco de discussões e brigas constantes.
Acende em meu coração o fogo do zelo santo, que eu seja intolerante com o pecado em minha casa, enquanto permaneço paciente e misericordioso com os pecadores que aqui habitam. Guerreiro invencível, peço que tua espada flamejante opere também uma separação clara entre o sagrado e o profano em nossa vida familiar. Vivemos em uma cultura que mistura tudo, que não reconhece distinções entre santo e comum, que profana o sagrado e sacraliza o profano. Ajuda-nos a manter claras estas distinções, que o domingo seja verdadeiramente o dia do Senhor, separado para adoração e descanso, não apenas mais um dia de trabalho ou diversão secular. Que nossos momentos de oração familiar sejam verdadeiramente sagrados, não interrompidos por telefonemas ou mensagens de celular. Que nossas conversas sobre Deus sejam reverentes, nunca levianas ou zombadoras. Príncipe Celestial, vejo tua espada flamejante como instrumento através do qual o julgamento justo de Deus é executado. Esta espada não faz acepção de pessoas. Corta imparcialmente tudo aquilo que é contrário à vontade divina, seja em rico ou pobre, jovem ou velho, homem ou mulher. Peço que este mesmo padrão de justiça imparcial seja estabelecido em nossa família. Que não haja favoritismo prejudicial entre filhos, que as mesmas regras se apliquem a todos. Que todos sejam igualmente responsabilizados por suas ações, que ninguém esteja acima da correção quando erra, que a justiça e a equidade marquem nossos relacionamentos familiares. São Miguel Arcanjo, concluo esta meditação sobre tua espada flamejante com profunda gratidão, por teres aceito ser o guardião armado de nossa casa. Sei que enquanto tua espada estiver plantada em nosso lar, nenhum mal prevalecerá contra nós. Sei que esta arma espiritual é mais poderosa que todos os arsenais militares do mundo somados. Sei que diante de seu brilho ofuscante, todo espírito maligno foge apavorado. Continua empunhando esta espada em nossa defesa. Mantém-na sempre afiada, sempre flamejante, sempre pronta para o combate. E quando o inimigo ousar se aproximar, que ouça teu grito de guerra ecoando: quem como Deus, antes de ser expulso por tua espada invencível? Amém.